nossa vida, né, desde que aceitamos a Jesus, nós estamos num propósito, né? Deus, a palavra diz que o Senhor nos tirou da escuridão, né, nos trouxe para o reino da luz. Eu sempre faço assim uma comparação como o povo de Israel, né, que estava cativo, né, estava ali preso, né, naquele cativeiro ali do Egito, né, há 400 anos. E Deus viu o sofrimento do seu povo, viu o seu clamor e chamou Moisés, né? Veio até Moisés e falou: Moisés, né, vai lá, chegou a hora de libertar o meu povo da escravidão. E quando nós aceitamos Jesus, Deus também olhou para nós, né? Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos assim, na escuridão, né? O Senhor nos deu Jesus, nos trouxe a luz, o caminho. Então, da mesma forma que o povo do Egito foi resgatado da escravidão do Egito, nós também fomos resgatados da escravidão do pecado. Então, o Senhor nos traz, e o nosso alvo é a Canaã celestial, né? Nós estamos um dia na presença do Senhor, né? Quando o Jesus voltar, estamos, né, preparados, a igreja preparada para subir, né, para estar no céu com o Senhor. Então, assim como Paulo fala, né, Paulo fala assim, na carta dele para Timóteo, ele fala assim, olha, combati o bom combate, né, cumpri a minha carreira, guardei a fé. Terminei a minha carreira e guardei a fé. Então, todos nós temos, assim que começamos, né, no dia que você pediu para que Jesus fosse o Senhor da sua vida, naquele dia começou uma carreira que foi proposta, né? E a palavra diz que nós vivemos de glória em glória, de fé em fé, né? O justo vive pela fé. Todo dia, né? Toda semana tem momentos que Deus, né, vem situações para provar a sua fé. Não é verdade? Sempre, né? Está tudo tranquilo, fala assim, ó, agora estamos, né, numa vida sossegada, né? Deus tem cuidado da gente, sempre, né? Nunca duvide disso. Mas nós vimos que a nossa vida, a nossa carreira cristã, tem dia que está lá em cima, tem dia que está lá embaixo, né? Então, por isso que a palavra fala que nós andamos assim, né, com Cristo, né? E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, quando nós cremos que o Senhor é conosco, e isso tem sido como uma constante. Toda reunião, culto que nós fazemos, toda direção, Deus tem falado constantemente, né? Fé, né? Confiança, né? Que nós precisamos confiar que Ele está guardando a nossa vida. E aquele que confia, né? Aquele que confia, vai ter dia que você olhar para a circunstância, você desmaia, né? Se a gente olhar, às vezes a situação, fala assim, não vou vencer, né? Tem hora que você olha, você fala assim, olha, realmente agora não dá mais, né? Mas nós não estamos só, né? Nós não estamos só. Então, quando a gente tem a confiança que o Senhor está conosco, nós estamos com Jesus em nosso barco, pode vir a tempestade que for, nós temos fé que nós vamos chegar do outro lado, amém? A fé é isso, é a certeza que as coisas podem não estar bem, as coisas podem não estar do jeito que você gostaria que estivesse, mas, como nós falamos essa semana, na quinta-feira, né, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem para amanhã. Às vezes, irmãos, o céu está cinza, às vezes está aquelas nuvens escuras, às vezes você não vê, né? Você olha assim e fala assim, meu Deus, né? Você não vê como que aquilo ali pode melhorar. Mas se você tem fé no Senhor, por trás daquela nuvem escura, existe o sol da justiça, brilhando, brilhando. Nós não estamos vendo aqui, mas ele está lá, amém? Como o pastor Rodrigo citou uma vez, né, que ele viajando de avião, eu já também muitas vezes foi assim. Você sai aqui de São Paulo e está aquele tempo de chuva, trovoadas, né? O mundo está caindo aqui, né? A hora que o avião passa de uma certa altura das nuvens, ele alcança, por cima da nuvem está brilhando um sol,
né? Falou assim, meu Deus, né? Nós aqui estamos vendo o sol, mas quem está abaixo das nuvens não está vendo sol coisa nenhuma. Mas aí é a certeza, né? Que as trovadas, chuvas e trovadas, podem estar arrebentando, né? Mas tenha certeza, por trás dessas nuvens está brilhando o sol da justiça. E é Jesus, né? Aquele que vai nos dar a direção. A hora que você pensa que as coisas não têm saída, aí uma luz brilha e você fala, uau, né? Agora eu já sei como vai ser, né? Mas não se preocupe quando você não vê saída. O importante é você confiar que Jesus está contigo. Porque o que mais acontece na nossa vida é isso, né? Vir situações para te desanimar, para te derrubar, né? Para você desistir. É isso que o diabo mais quer. Então, vou pedir licença aqui, que eu soltou aqui meu cadastro aqui, e antes que aconteça um mal maior. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês, né, da nossa vida cristã, é isso, né? Tem dias que está uma maravilha, tem semana, meses, parece que bênção, né? Só alegria. Mas tem hora que as coisas ficam diferentes. E eu queria dizer para você, você deve conhecer pessoas que se diziam crentes, firmes na fé, mas que de uma hora para outra desabou, porque aconteceu uma coisa assim, grave, né? Uma perda de uma pessoa muito querida, né? Alguma coisa aconteceu e aquela pessoa falou assim, não, Deus me abandonou. E essa pessoa se afastou, né? Então aquela palavra, né? Que o justo viverá por fé, né? Aquela pessoa perdeu a fé, porque ele falou assim, não, eu orei, e aquela pessoa que eu tanto amava, que eu tanto pedi para Deus, e Deus não cuidou, né? E quantas vezes você vê situações assim, pessoas abandonando a fé, porque acha que Deus, né, foi injusto. Você já viu situação assim? Tem muitos. Quando você vai pela situação aí, as pessoas em situação de rua, o que você mais ouve, você mais vê, né? Alguém falava isso aí, são pessoas que estavam na igreja, obreiros, mas não estava firme na fé, né? E uma situação, né, foi o suficiente, um vento forte, foi o suficiente para tirá-la da presença de Deus, né? Então, pessoas que às vezes se sentiam injustiçadas. Irmãos, eu creio que você conhece muitas situações. Logo no começo da nossa caminhada, né? E acho que talvez um pouco mais de 1 ano, 2 anos de fé, conheci um caso de um casal que o marido contraiu um câncer nos ossos, um câncer terrível. E qual que foi o pastor naquela época, né? O pastor foi visitá-lo e ele nos contou que aquela pessoa, ela tinha assim, né? Eram casados já há mais ou menos 15 anos, tinham uma empresa, viviam muito bem. Aí ele trouxe um sócio para a empresa, né? E esse sócio, vamos crescer a empresa, trouxe o sócio para a empresa, né? E aí vai. Um dia, ele começou a perceber que a mulher dele começou a tratar ele de forma diferente, né? Com muita rispidez, muita brutalidade. Falei, mas você não é assim? O que está acontecendo, né? Falou assim, até parece, né, que você tem outra pessoa, que você já não é mais, né? A minha esposa falou assim, mas já que você tocou no assunto, sim, eu tenho uma outra pessoa. E se você quer saber, essa outra pessoa é o seu sócio. E aí, olha a situação. Aquele homem, por alguma razão do nome dele, ele tinha colocado a empresa no nome da esposa. Pôs a empresa no nome da esposa. E a esposa, né,
traiu ele com o sócio dele, e de uma hora para outra, ele perdeu a mulher e perdeu a empresa. Porque ela estava junto com o sócio dele, né? Imagina a situação daquele homem. Né? Aborrecido, né? Porque ele nunca imaginava que o melhor amigo dele fosse causar aquela traição. E aquilo ali, né? A mulher dele, a traição, né? Perder tudo, de uma hora para outra, ele estava lá em cima e foi lá para baixo, né? E aquilo ali causou uma enfermidade nele. E aí foi orar, foi ver lá, visitar, era essa situação. E aí, né, o pastor ministrou, né, falou assim, eu sei que você está sofrendo muito, mas ministrou que ele trouxesse perdão para aquela situação. Olha que dificuldade, né? Depois de tudo isso aí, falou assim, o que você tem que fazer? Você vai ter que perdoá-los, né? E ele não tinha como, né? Porque ele se ajustava. Então, mas aquilo ali estava causando uma enfermidade, né? Terrível, né? E aconteceu que ele liberou perdão para aquelas pessoas e ele foi curado. Olha que bênção, né? Olha como Deus é tremendo, né? Eu sei que às vezes você fala assim, mas que situação? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, tem muitas situações que a pessoa perde a fé, a pessoa joga tudo para o ar, né? Fala assim, eu não creio mais, né? Não pode, eu não tenho como acreditar mais em Deus, né? Mas também tem situações que eu creio que você conhece, de pessoas que, mesmo tendo perdido pessoas queridas, mesmo tendo tido injustiçada, falou assim, não, ainda assim, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Ainda assim, ele falou assim, é como o Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja gado no curral, ainda que a oliveira minta, ainda assim, né? Assim, eu exultarei o Deus da minha salvação. Então, Deus é Deus. Quando você vê, né, pessoas assim que falam assim, ó, a despeito de tudo isso, Deus continua sendo Deus. Como diz aquele louvor, né? Eu adoro pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. E eu creio que Deus é poderoso. Tem situações que Ele permite para que a gente amadureça. Tem hora que nós precisamos ganhar musculatura na fé, né? Deus precisa, né, que nós sejamos homens e mulheres de fé para poder, como igreja, né, carregar outros que estão fracos. Como é que você vai? Se você foi escolhido para ser coluna, se você foi escolhido para ser sal da terra e luz do mundo, como é que você vai abençoar a vida de alguém se você estiver fraco na fé? Então, tem situações que acontecem para nos provar. Tem situações que acontecem para nos fortalecer, né? E aí, eu quero trazer hoje para os irmãos uma palavra que está lá no livro de Daniel 3, de 1 a 7, né? Vamos abrir aqui. É muito conhecida essa passagem, né? Vamos ver aqui, Daniel 3, de 1 a 7. Hoje eu falei assim, ó, tem dia que eu consigo ler bem a Bíblia sem precisar, ó. Tem dia que eu estou bem e acho que estou bem, e aí de repente eu vou ler embaraço. Aí eu falei, hoje eu vou levar meu óculos para não ter nenhuma dificuldade. Quando eu abro a Bíblia aqui, né, em Daniel 3, de 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e toda a autoridade provinciais para que assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer.
Assim todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Por aqui, paremos aqui. Vamos orar. Pai, eu agradeço, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. Eu agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade de ser o seu embaixador aqui, representante, trazendo a palavra que o Senhor nos dirigiu essa noite. Pai, eu também oro agradecido por aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que vão acompanhar essa mensagem. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos revelar essa palavra, falar conosco, que os nossos corações sejam hoje, Senhor Deus, solos férteis para receber a Tua semente e gerar, Senhor Deus, a lavoura que o Senhor preparou para que ela pudesse gerar com muitos frutos, que eu sei que é essa a Tua vontade, Pai. Que nossos ouvidos sejam preparados para ouvir e, Senhor Deus, sair daqui acrescentados da nossa fé. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui, né? Nós estamos falando aqui de uma história, né, que nós vimos Daniel contando, né, do momento lá em que o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de 27 metros e 3 metros de largura, praticamente um obelisco, né, um negócio bem alto, e falou assim para todo mundo. Não era só as pessoas, administradores do reino, que tinham que se prostrar. Todas as pessoas, povos, nações que estavam ali, né, os estrangeiros, todo mundo que estava ali em Dura ficava ali a 10 quilômetros da Babilônia, um lugar ali que ele preparou aquela estátua. Então, todos deveriam adorar aquela estátua, se prostrar àquela estátua. E quem não se prostrasse àquela estátua estava assinando a sentença de morte, né? Então, irmão, a palavra aqui, ela vem um momento que nós vamos ver, um momento em que foi colocado em provação a fé de 3 judeus, né, os 3 amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que eram sátrapas, né, pessoas da confiança do rei, assim como Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia, e eram pessoas assim de grande valia lá para a administração do reinado lá. E eles foram colocados em prova, né? Foram colocados em prova e eles... pensa aquela multidão de pessoas, né? E aí o rei falou, vai ser o momento aqui de adoração. Quando vocês ouvirem o som das trombetas, de todos aqueles instrumentos e tal, todo mundo tem que se prostrar e adorar a estátua. Quem não fizer isso é morte, né? E ali nós vamos ver aqui nessa passagem que houve 3 pessoas, 3 judeus, né? 3 cabecinhas que ficaram em pé, né? Que não se dobraram àquela estátua, né? Então, essa história aqui que o Daniel ele registra, né? Então, nós estamos vendo aqui uma situação em que o Senhor nos preparou aqui para nos dar um momento de reflexão, né? O objetivo de Daniel, com esse registro aqui no livro de Daniel, era trazer para os judeus, né, que estavam presos lá com ele, lá na Babilônia, tinha muita gente cativo, né, trazer um ensino para guardar a fé. Porque, né,
mesmo debaixo de grande provação, né, que aquelas pessoas estavam fazendo, Daniel falou o seguinte: olha só, né, como Deus é conosco. Então, Daniel coloca essa história no livro, né, que todos nós conhecemos, que nós vamos falar aqui, mas o objetivo aqui é a gente trazer uma reflexão já desde esse início, que é fácil você adorar a Deus quando tudo está bem. Você ficar firme na fé quando as coisas estão correndo tudo bem. Mas é muito difícil, né? E eu não vou dizer que não seja, né? Você continuar adorando a Deus quando as coisas estão mal, né? Quando as coisas estão mal. Então, na quinta-feira, né? Quem estava ali no culto ali que foi realizado na casa do irmão Fábio, a palavra era essa aí, né? Confiança. Deus está nos chamando, né? Para termos confiança. E é uma palavra que o Senhor nos deu, foi assim: em tudo dai graça, né? A palavra não fala isso? Em tudo dai graça. Então, quero ver, irmãos, aqueles que dão graças quando as coisas não estão bem, né? E era exatamente essa situação daquele povo na época. Aquele povo foi levado cativos. Pensa vocês, pessoas que foram arrancadas das suas terras, pessoas que eram proprietários, fazendeiros, não sei qual é o título que eles tinham lá na sua terra, e de uma hora para outra eles foram transformados em escravos, foram levados cativos, foram submetidos ali àquela a nação dominante, né, que é o povo do Império da Babilônia, né, que dominou, que levou cativo. Deus foi falando com o rei, né, de Israel, foi falando. Como ele não ouvia, né, se você ler o livro de Jeremias, aí Deus permitiu, então, que eles fossem levados cativos. Então, a situação daquelas pessoas que estavam ali no cativeiro era muito triste, né? Pensa vocês, nós que vivemos aqui no Brasil, temos uma liberdade, né? Temos assim, cada um tem a sua oportunidade de trabalhar no seu emprego, ter empresa, não ter empresa, mas nós temos a nossa família, temos a condição de ter propriedade. De repente, as pessoas foram arrancadas, né, da sua propriedade, da sua nação, foram levadas cativos. Então, essas pessoas estavam ali sem liderança, né? A forma com que eles faziam para dominar a nação que estava submetida ao domínio do babilônico era tirar deles tudo. Ensinar uma nova cultura, uma nova língua, novos costumes, nova religião. Então, aquelas pessoas, se nos sentimos provados hoje, vivendo nesse mundo que nós vivemos, as pessoas estavam muito mais do que provadas, né? Então, eles estavam ali numa situação terrível, numa situação assim, totalmente fragilizada, né? Então, nesse momento, acontece uma situação em que nós vamos relatar aqui, vamos ver o que aconteceu lá naquela ocasião, lá daquela estátua, né? O que aconteceu, toda aquela situação, e Daniel registra isso aqui, para que seja um motivo para as pessoas verem que Deus é poderoso. Mesmo numa situação de adversidade, quando você pensa que você já perdeu tudo, você não tem esperança nenhuma, Deus está contigo, né? Deus nunca nos abandonou. E então é essa parte assim que o Senhor nos propõe aqui trazer, né? Uma visão, né? Como que é importante a gente continuar firme em Deus a despeito das circunstâncias. Porque motivos para a gente abandonar, né, a fé existem muitos. Mas quando você tem fé, quando você conhece Deus, quando você conhece o Deus que nós servimos, aí você vai entender aqui, pela posição desses homens, o que eles passaram, né? E o que eles foram, como Deus honrou
esses homens, então nós vamos ver que Deus está conosco, né? Então, o ponto aqui é para a gente ver, né, que mesmo que não tiver recompensa nenhuma, tem gente que fala assim, não, o que eu vou ganhar? Você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Mas nós já ganhamos, né? Estarmos firmes na fé, nós já ganhamos. Nós não precisamos ganhar mais nada, né? Se Deus está conosco, se nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, nós já ganhamos. Então, isso aqui é uma reflexão para que a gente possa entender que, resguardadas as proporções, hoje nós vivemos uma situação também de provação, né, no mundo em que nós vivemos, né? Então, hoje, os cristãos são hostilizados. Quando você escolhe seguir a Cristo, tem pessoas da própria família que criticam você, que viram as costas para você. Tem pessoas que, às vezes, nem te convidam mais para aquelas reuniões que eles te convidavam antes. Então, nós, né, como eu disse, guardadas as devidas proporções, né, quando nós, né, tomamos a nossa decisão por Cristo, nós também sentimos aí uma diferença, né? Nós sentimos uma pressão, né, de pessoas. Então, aquelas pessoas lá no cativeiro, elas estavam sendo doutrinadas para seguir um outro costume. Então, o mundo, né, o mundo olha para nós e critica a nossa vida, né? Que eu já contei aqui, né? Quantas pessoas não falaram assim, vocês são bobos, né? Vocês são bobos. Como é que vocês podem, né? Você tem que viver a vida, né? Então, não entende, né, que nós estamos aqui hoje, né, vivendo uma vida privilegiada por sermos povo escolhido de Deus, raça eleita, nação santa, né? Então, Deus nos preparou esse momento para que a gente pudesse nos preparar como igreja para a vida eterna que Ele nos preparou. Essa sim, porque nós somos meros peregrinos, né, nesse mundo, né? Somos estrangeiros, como a gente canta aqui naquele louvor que o coral já cantou na nossa igreja, né? Então, mas assim, quando nós vemos aqui, por exemplo, os cristãos nos dias de hoje, principalmente os jovens, né? Os jovens, aqui, eu valorizo muito o nosso ministério infantil, nosso departamento de crianças, porque nós precisamos firmar bastante mesmo que eles possam receber, né, o conhecimento máximo que eles puderem, porque quando eles crescem, quando os nossos jovens vão para a faculdade, lá, né, os professores, a maioria dos professores já foram formados com uma tendência marxista, né, de trazer o socialismo, ideias concebidas, né, que é contra o cristianismo. Então, vem para desestimular. Então, se o nosso jovem não estiver forte, preparado, muitos vão ser, né, vão titubear e vão seguir para outros rumos. Porque é forte a pressão. Então, hoje, né, nós precisamos entender, né, que não é por acaso que você vê muitas igrejas pregando um cristianismo raso, né, um cristianismo assim, não precisa tudo isso para você alcançar a bênção de Deus, não precisa tudo isso, não. Né? Eu vou falar para vocês o seguinte, tem um pastor que ele já até, talvez você já tenha até visto um dia por aí, né? Ele foi amigo, assim, nós ministramos para ele e tal, e eles se filiaram a uma igreja grande, que tinha mais de 2.000 igrejas, uma rede de igrejas que eles, não sei exatamente como é que eu chamaria isso aí, mas essa igreja maior, ela falou assim, olha, vocês querem seguir a minha linha tal, vocês vão ter que, eu vou te dar toda a base, toda a orientação. E ele era uma das 2.000 igrejas dessa igreja maior que tem no Brasil. Aí um dia, ele falou para mim
que a orientação que ele recebeu lá de cima lá, era o seguinte, que não podia trazer palavras muito duras para os crentes, não, porque eles já estão vivendo uma situação difícil. Que a gente tinha exatamente isso, né? Falar só que Deus é bom, que Deus abençoa, mas não falar, né? Que esse Deus que é bom, esse Deus abençoa, mas também é um Deus justo, verdadeiro, né? Um Deus que falou assim, ó, sede santo porque eu sou santo, né? Um Deus que ele é bom, ele é amor, mas ele é justo, justo e justo. E no final, né, nós vamos ter que todos nós, né, a palavra diz que todos nós um dia passaremos pelo grande momento em que a nossa vida vai ser exposta. Todas as nossas ações vão ser julgadas, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, por que eu acho, então, que eu vou falar só... sim, falam ainda que esse negócio de inferno, né? Que o crente não vai para o inferno, não. Que Deus é maravilhoso, é bom, e que, no final, Ele vai perdoar todo mundo. Ora, a palavra diz que Deus é fiel e justo para perdoar se você arrepender. Se você reconhecer que você está errado e pedir perdão a Deus, Deus é fiel. Mas, assim, a pessoa... falou assim, não, eu vou viver tudo que eu tenho direito até o último instante. E no final, Deus vai falar, coitadinho, né? Vem para cá. Né? Então, que o inferno, né? O inferno é só para assustar. Não, irmãos. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Né? Se Jesus falou daquela passagem de Lázaro, né? Falou de Lázaro, que era o mendigo, né? E o rico, falou daquela situação, foi Jesus que contou, não foi assim, alguém que ouviu falar. Falou que não é possível, depois que você fechou os olhos nessa terra, tchau, né? Se você não tomar uma decisão por Cristo, ainda em vida, esquece. Então, quando eu falo disso, eu estou falando porque tem muitas igrejas pregando, né, o evangelho da conveniência, né? Olha, vamos falar, né, somente das coisas. Olha, vem para cá que Deus vai te abençoar. Sim, é pura verdade. Mas Deus também, Ele quer trabalhar conosco para que a gente entenda que o que nós temos buscado é desse tamanhozinho perto do que Deus tem para nós. Amém? A palavra diz que Deus é poderoso para dar para nós infinitamente mais do que nós temos pedido. Quando nós entendemos que essa vida aqui não é para nós vivermos a nossa vida, nós temos que viver, Cristo morreu por nós, então nós temos que morrer para nós, para que possamos viver em Cristo. Então, se você falar o seguinte, né? Eu vou viver a vida, vou né, aproveitar só para a minha vida, só me interessa o meu prazer, né? Onde está o amor de Deus, o amor ao próximo? Então, quando nós nos preocupamos como igreja, né? Não conosco, porque Deus já está cuidando de nós, mas nós preocupamos com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que estão pegando um caminho errado. Então, quando nós deixamos as nossas vidas assim para cuidar, né, daqueles que Cristo nos chamou, né? Quando nós entendemos que nós vamos, nisto está sendo olhado, né, o seu coração. A palavra diz que o Senhor tem procurado homens, né, que se coloquem na brecha, homens e mulheres que se coloquem na brecha. E é difícil, irmãos, porque as pessoas, o mundo está puxando para o outro lado. Então é nisto que a gente está vendo, né? É muito mais fácil as pessoas, os jovens, chegar numa escola e ser influenciado para seguir para o mundo do que seguir a Cristo. Então, se nós não prepararmos as nossas crianças aqui na igreja, os nossos jovens, que nós não demos a eles uma direção, mostrar, né, o verdadeiro caminho, né, que é Cristo, que não tem outro, né? Se nós não mostrarmos para ele quais são os maiores valores que importam, esses jovens vão ficar perdidos na hora de tomar decisão. Pensa nisso, como a nossa missão aqui é importante. A minha vida e a sua vida está espelhando a vida de outras pessoas, né, que possam, na hora H, precisar de falar assim, não, eu aprendi
Eu olhei para a vida da pessoa lá e aquele lá, eu acredito que é ali que eu vou. Né? É por esse caminho que eu quero seguir. Então, nisso, irmãos, né? Nisso está a nossa esperança. Né? Nisso está a nossa esperança, que a igreja de Cristo foi chamada para isso. Para que nós sejamos aqui o sal da terra, né? Aquele que vai conservar, né? Vidas, né? Ser luz do mundo, aquele que vai mostrar o caminho a seguir. Então, tudo isso aqui, foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas vem as provações para você desistir. Quantos jovens não desistiram no meio do caminho na faculdade, né? Porque falou assim, não, o pessoal da igreja são tudo doidos, né? Aqui estou falando do meu futuro. Aqui está falando da minha vida pessoal. Aqui eu estou olhando como é que eu vou ganhar. Esquece que Deus nos chama e fala assim, quando nós confiamos no Senhor, Ele fala assim, buscai o Senhor, seu Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, né, as coisas podem endurecer, as coisas podem ficar difíceis, mas Deus é o socorro presente. Deus nos mostra, quando você fala assim, não tem mais jeito, aí Deus fala assim, calma, né, que a última palavra ainda não foi dada. Né? Então nós temos visto isso, mas tem muitos jovens que não têm essa oportunidade, não recebem isso e se perdem. Então nós temos que buscar, né, ser essa direção que eles estão precisando. Então, Daniel vai usar essa história, né, desses 3 homens, desses 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, para mostrar ao povo que vale a pena servir a Deus. Vale a pena continuar firme em Deus. Né? Então, essa história aí acontece, né, que a palavra fala lá que Nabucodonosor fez essa estátua, né? Essa estátua acontece 19 anos, os estudiosos falam que foi 19 anos depois daquela visão que Sadraque tinha, que o rei tinha tido, né, aquela visão do sonho, né, que está lá no capítulo 2, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Mas assim, aí o que acontece? Foi no momento em que a Babilônia ganhou ali, os estudiosos acham que foi no momento em que a Babilônia ganhou uma batalha muito importante da Síria, né? E ali, os influenciadores do rei falaram assim, rei, né? Você é o maior dos reis aqui, então por que você não faz uma estátua para que todas as pessoas possam se dobrar perante o maior rei da história? E aí colocou, né, ali, né, quando esses judeus foram assim, escolhidos para serem sátrapas, né, trabalhar no palácio, né, do rei Nabucodonosor, eles foram escolhidos pela sabedoria, né, que Deus tinha dado a ele. Então, mas imagina quantos invejosos não tinha da posição daqueles homens, sendo eles judeus, né, ocupando uma posição tão importante, assim como Daniel. Então, imagina, né, já tinham passado 19 anos, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. Lá, se você for lá no capítulo 2 de Daniel, fala assim que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve ele um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar magos, os encantadores e feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho ao teu servo e daremos uma interpretação. E respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerem saber o que eu sonhei e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas como monturo. Né? Então, Daniel, ele, naquela época, ele era um dos sábios. Né? 19 anos antes, Daniel já era um dos sábios do reino.
E ele foi chamado também, convocado à presença do rei. Olha, o rei teve um sonho, né? Isso está no capítulo 2, irmão. Falou assim, o rei teve um sonho e ele está chamando todos os sábios. E se nós não falar para ele o que ele sonhou, não é interpretar o sonho, não tem que dizer o que ele sonhou. Se não falarmos o que ele sonhou e o que quer dizer o sonho, vão morrer todo mundo, né? Aí Daniel falou assim, ó, fala para o rei que nós vamos orar, eu com nossos amigos aqui vamos orar, e depois nós vamos à presença do rei, né? Então, no verso 29, ele fala assim, ó, estando tu, o Daniel vai lá na presença do rei, né? Estou falando já em Daniel 2, 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim sabedoria mais do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estava vendo, eis que uma grande estátua, esta que era imensa, extraordinária esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, o prata e o ouro, dos quais fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esse sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei, né? Então, aqui, Daniel fala, né, da interpretação do sonho. E aí o rei falou o seguinte, né? Daniel, você que vai me dizer aí o que eu sonhei, falou assim, eu não tenho condição de dizer, mas aquele que é o Deus nos céus e conhece os mistérios, esse vai revelar. Então, Daniel fez questão de dizer, eu não sei nada, mas Deus que está no céu, esse me revelou para eu dizer para o rei. Isso 19 anos antes da estátua de ouro. E ele conta para Nabucodonosor que aquela estátua, né, que a cabeça de ferro, de ouro, né, que era o reino da Babilônia. Depois do reino da Babilônia, vinha outros reinos, mas o reino da Babilônia era o mais forte de todos. Mas esse outro reino que viria, que dominaria a Babilônia, seria os Medo-Persas, né? Então esse reino viria, né, dominaria, depois da Babilônia viria esse reino. Depois viria outros reinos, como os gregos, né, que viriam antes dos romanos. E depois, aquela pedra que se formou, né, sem auxílio de mãos humanas, é Jesus, é o reino de Deus que estaria vindo e atingindo todos aqueles reinos, né? Aquilo ali ia desmiuçar. E aquela pedra se tornou uma grande montanha e tomou conta do mundo, que é o reino de Deus, que veio através de Jesus. Então, essa visão, né? Essa visão Nabucodonosor recebeu 19 anos antes de fazer aquela estátua de ouro, né? Irmãos, ali Daniel falou para ele, você é o cabeça, né? Você é o rei dos reis, o maior reino é o seu. Então, Nabucodonosor, né, falou a interpretação de quem seriam esses reinos, e Nabucodonosor não aprendeu nada da lição, que havia um Deus maior, né? Tanto é que 19 anos depois, ele foi incentivado a fazer uma estátua de si mesmo para dizer, eu sou o rei, eu sou o Deus, todo mundo tem que se prostrar a mim. Né? Com aquela revelação que ele tinha tido lá atrás, ele deveria ter aprendido a lição que há um Deus maior, né? Que há um Deus
sobre toda a terra, que ia tomar conta de tudo, e que o reino dele seria estabelecido através de Cristo, mas ele não aprendeu nada. Então, esse povo, tá? Esse povo, esses sábios, que na época iam morrer todo mundo se não fosse Daniel, ficaram com uma dor de cotovelo muito grande dos judeus. E eles queriam com certeza achar uma oportunidade para puxar o tapete desses judeus que estavam lá no palácio, que estavam tendo muita moral, porque Deus abençoava eles com sabedoria. Então, eles sabiam que esses judeus tinham eles não tinham nada para entregar a ele, porque eles não faziam nada de errado. Mas eles pegaram eles pela fé. Porque aqueles judeus, eles oravam todos os dias a Deus, 3 vezes ao dia, né? E não se dobravam diante de outros deuses. Aí, esses judeus, que eram com certeza aí, os concorrentes desses sábios, o pessoal lá do reino da Babilônia, né, que estava com inveja dos judeus lá que estavam prosperando com a ajuda de Deus, foram lá e fizeram a cabeça do rei e falou assim: rei, faça uma estátua para todo mundo adorar. E aquele que não adorar, corte-lhe a cabeça, não, joga na fornalha. Prepararam direitinho para acabar com esses judeus. E aí o que aconteceu? Chegou a hora, né? Chegou a hora. A palavra diz que o rei falou, quando tocar as trombetas, sátira, todos os instrumentos musicais, todo mundo se prostem àquela estátua. Quem não se prostrar, vão ser queimados vivos. E a gente sabe, né, que o rei Nabucodonosor era um rei muito cruel, muito maligno, né? E ele tinha fama de que ele já tinha, e que o gosto dele era queimar as pessoas. Ele já tinha fama de ter matado 2 reis, Zedequias e Acabe, numa fornalha, né? Já tinham queimado 2 reis. Então, pensa vocês, né? Pensa vocês. Aqueles judeus, né, sendo perseguidos, falaram assim, agora vamos pegar eles. Se eles não se prostrarem a outro Deus, vão morrer. E eles não se prostraram. Tocou lá os instrumentos, todo mundo, aquela multidão de gente se dobrou, e 3 pessoas não se dobraram. Aí, aqueles observadores que estavam de olho nele, foi lá correndo para o rei Nabucodonosor e falou assim, olha, o senhor não deu um decreto que todo mundo tem que se dobrar? Sim. Tem 3 judeus, né? E aí Daniel não estava incluído, porque com certeza Daniel, das duas uma, né? Isso aqui não está escrito na Bíblia, das duas uma, ou estava viajando, né? Não estava ali naquele momento, ou o rei, né, não tinha levado em consideração a Daniel, porque ele era uma pessoa, ele sabia da fé de Daniel e quis poupar Daniel, né? Não trouxe Daniel para essa fornalha. Mas, enfim, a Bíblia não fala só de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, o que a Bíblia fala para nós? Que o rei mandou chamar esses 3 judeus, falou assim, vocês são muito queridos, vocês são pessoas assim que só têm bons exemplos, mas decreto é decreto, né? Eu estou aqui com a informação de que vocês não se dobraram à estátua, conforme o meu decreto. Então, vai ter uma nova chance. Vai ter uma nova chance. Então, vamos tocar de novo. Vamos tocar de novo, vocês vão ter uma nova chance. Se vocês não se prostrarem, não tem conversa, vocês serão jogados na fornalha ardente. Então, aí aqueles homens falaram assim para... Né? Então, nessa altura, né, Nabucodonosor ainda provocou eles, né? Nabucodonosor, ele provocou eles, né, falando para eles, né, olha, eu não sei se o seu Deus tem poder para livrar das minhas mãos. Quero ver se o seu Deus tem poder para livrar das minhas mãos. Ou vocês dobram, ou vocês vão morrer, porque não há Deus que possa tirar vocês das minhas mãos.
Aí os judeus falaram assim, olha, rei, Deus é poderoso para tirar. Agora, se Ele quer nos tirar das suas mãos ou não, é com Ele. Mas uma coisa nós te dizemos, nós não nos curvaremos a nenhum outro Deus, a nenhuma outra imagem. Né? Então, olha, gravem bem essas palavras que a Bíblia fala, que eles responderam para o rei. Olha, rei, o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Agora, se Ele vai nos livrar ou se não vai nos livrar, nós não sabemos, porque é a decisão dele. Agora, uma coisa é certa, mesmo que Ele não nos livrasse, nós não vamos nos dobrar perante a outra imagem, a outro Deus. Irmãos, aqui é um ponto importante que a nossa igreja faz questão de orientar. Tem pessoas que, quando oram, usam assim, algumas igrejas usam assim, ó, eu determino que faça isso. Eu determino, né? Quem somos nós para determinar alguma coisa que é da soberania de Deus? Aqueles homens falaram o quê? Eu determino que você não tem poder para tocar em mim. Né? Eu determino que o meu Deus vai me livrar. Não. O que eles falaram para o Senhor, rei? O nosso Deus tem poder para nos livrar. Se Ele vai nos livrar ou não, nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei. Nós não vamos nos curvar a nenhuma imagem, a nenhum outro Deus. Amém? Deu para entender a diferença? Deus é poderoso. Irmãos, nós temos feito isso o tempo todo. Né? Solange, não foi assim que nós oramos com a sua mãe? Olha, Deus é poderoso para tirar ela da UTI. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E nós oramos que seja feita a sua vontade, né? Nós sabemos que Ele tem poder para isso. Vocês já perceberam a diferença que faz quando você fala assim, Deus é Deus. Deus tem poder. Deus pode todas as coisas. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Agora, quem sou eu para determinar qual tem que ser a vontade de Deus? É errado. A soberania de Deus, nós temos que deixar Deus no trono e nos colocarmos na nossa posição de servos. Deus é Deus, né? E nós não podemos determinar nada a Ele. É Ele que pode todas as coisas. E Deus, como Jó falou assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, né? Nós temos que entender isto, que é isso que faz toda a diferença na nossa fé. É isso que agrada a Deus. Não é você falar assim, não, porque Deus é obrigado, porque Deus é Deus, vai fazer e tal. Nós não somos, a soberania é de Deus, a vontade de Deus. Se Ele quiser, Ele poderá nos salvar. Agora, se Ele não quiser, um dia, né, nós vamos nos encontrar na glória e é o que importa. Eu não estou preocupado uma enfermidade, né? Lógico que todo mundo quer ser curado. Mas o que Deus falou para Pedro? A minha graça te basta, não é isso? Aquele espinho na carne que Pedro orou 3 vezes para o Senhor. E ele não tirou o espinho da carne, não é verdade? A minha graça... Foi Paulo? Paulo, né? Eu troquei aqui, desculpa. Estou empolgado aqui, irmão, desculpa aí a troca. Mas acontece. Irmãos, quando nós falamos aqui, né, das situações da nossa fé, vai daquilo que você pensa, aonde você coloca Deus? Aonde está Deus na sua vida? Como é que você vê Deus? Então, o que aconteceu? Depois que aqueles homens colocaram para o rei, rei, se você quer nos jogar na fornalha, não vamos curvar do mesmo jeito. Seja feita a sua vontade. E se Deus quiser nos livrar, Ele livra. O que o rei aconteceu? O rei ficou muito nervoso. Ele falou assim, manda aquecer a fornalha 7 vezes.
E a palavra diz que os soldados que estavam levando os 3 judeus para a fornalha morreram queimados. E os 3 caíram lá na fornalha, né? Caíram lá na fornalha. E o que aconteceu? O que aconteceu está ali, do 13 a 15, né? Nabuco, no verso 22, né? A Bíblia fala que... Um minutinho só. Então, quando ouviram o som das trombetas, né, do pífaro e da harpa e da citara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Mas os 3 judeus não adoraram a Deus, né? Então, quando aí o rei, né, Nabucodonosor, ele manda buscar ele, tem essa conversa. Deixa eu pegar aqui, no verso 17. Foi aquilo que nós falamos, né? Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, Ele livrará da fornalha. Mas mesmo se Ele não nos livrar, continuaremos firmes com o nosso Deus, né? Então, aqui é isso que nós acabamos de falar. Eu quero pegar aqui a passagem, né? Que fala no verso 23. Esses 3 homens, né? Então, foram lançados os 3 homens lá dentro da fornalha, e quando o rei Nabucodonosor olhou lá, né? Achou que tinham morrido, porque os soldados morreram, viu lá 4 homens andando livremente na fornalha. E aí ele né? Ele levantou, mandou chamar os 3 para fora, né? Então, meus irmãos, queria que você pensasse o seguinte: o que a gente fica sempre falando? Que Deus não nos livra da tribulação. Que tem situação que você precisamos passar. E Tiago fala, né? Que seja motivo de muita alegria passarmos por várias tribulações. A gente tem que se alegrar. Quando está acontecendo alguma tribulação, se alegre, porque é a experiência que Deus está te trazendo para você sair fortalecido, que Deus está contigo, que nada vai acontecer. Se Jesus está no barco contigo, aquele barco não vai afundar. A tempestade pode soprar, o vento pode bater, mas se Jesus está contigo, que barco que pode afundar? Né? Então, nisso aqui, né, nós sempre pregamos isso aqui, né, que você vai passar por tribulação. Olha, pastor, eu sou crente, como é que posso estar passando por essa situação? Calma. Aqui nessa passagem da fornalha mostra que o rei Nabucodonosor olhou lá e viu 4 pessoas. Né? Não eram 3 que ele jogou lá dentro? Está vendo 4? Parece o Filho dos Deuses. Está lá? Irmãos, é aí que nós falamos, que Jesus estava lá. Deus mandou o seu Filho lá. E quando nós falamos, né, ele não livrou aqueles 3 judeus da fornalha, mas livrou na fornalha. Olha a diferença. Ele não tirou o poder do rei de lançar ele dentro da fornalha. Não tirou. Mas ele tirou o poder do fogo, queimar os 3 judeus. Né? Olha, qual que é maior? Né? Ele tirou todo o poder, o fogo não queimou. E eles estavam lá, né, andando na fornalha, lá, né, soltos. Então, aí ele chama para fora. Então, irmãos, nós já estamos caminhando aqui para o final, eu queria que nós refletíssemos o seguinte. Essa história aqui que Daniel registra, né, registra aqui para o povo, para mostrar o seguinte: fica firme. Deus não desistiu da gente. Deus é conosco. Deus livrou aqueles 3 homens da fornalha. Agora, pensa na importância da atitude daqueles 3 judeus. Pensa. Quantas pessoas, nos dias de hoje, não falaria mais, pastor, entre se morrer e só dar uma curvadinha lá, né? Só uma curvadinha. Não, nem uma curvadinha. Porque aí é que está a nossa fé. É aí, porque aqueles judeus sabiam perfeitamente o que significava estar prostrando aquela estátua. Estaria
abrindo mão da fidelidade que ele prometeu a Deus. Deus um dia chamou o seu povo e falou assim, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo, não haverá outro Deus diante de mim. Não haverá outro Deus, vocês não se dobrarão a outros deuses. Então, irmão, quando nós precisamos de Deus, nós buscamos a Deus. E tem hora que Deus quer falar assim, eu quero saber qual é a sua... qual a posição que eu ocupo na sua vida? Qual é o seu compromisso de fidelidade em servir a Deus? De confiar no seu Deus. De saber que eu te criei, eu te formei, eu tenho um plano maior para você. E a nossa vida aqui é um trajeto, né? Nós estamos aqui nessa terra como passageiro, peregrino, somos estrangeiros nessa terra, a nossa pátria é nos céus. Tem uma vida eterna, gloriosa, nos esperando, mas nós estamos aqui vivendo e mostrando a fé que nós temos naquele que nos separou, que nos chamou de povo seu, nação santa, raça eleita, sacerdote real. E o que nós respondemos em troca? Ele pediu para curvar, eu vou me curvar. Né? Não é uma curvadinha só não, irmão. Pensa no que refletiu essa posição desses 3 judeus. Muitos aqui no dia de hoje, sem aprofundar o pensamento aqui, no que significado, falam, pastor, mas aquelas pessoas ali, né, se ele desse só uma dobradinha ali do joelho, o que seria, né? Ele serviu até ali, ia continuar servindo a Deus. O rei não estava pedindo para ele passar a servir outros deuses, falou só para dobrar ali, né? Irmãos, Deus, ele prova a nossa fidelidade nessa hora. Nessa hora que você tem que escolher a quem você serve. Né? Se você escolher salvar a sua vida, você perderá. Se você perder a sua vida, você a ganhará. Não é isso que a palavra diz? Pensa na importância deles não terem se curvado diante daquela estátua. O que aconteceu depois? A palavra diz que o rei Nabucodonosor, ele falou assim, chama esses homens para fora. E eles vieram lá e falou assim, olha, a partir de hoje, assina-se um decreto que quem falar mal desse Deus, do Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado ele e será queimado toda a sua família, porque não há outro Deus como esse Deus. Vocês já pensaram? O que significou esse momento em que eles demonstraram fidelidade ao rei, aliás, não a Deus e não ao rei? Vocês já pensaram, né, o que significa quando Deus nos chama à prova, fala assim, você confia em mim, que eu vou cuidar da sua vida? Você confia em mim? Né, que nem aquele filme que nós assistimos dos Corajosos, daquele rapaz que, né, ele estava... Quem assistiu o filme, não vou contar o filme, não, mas assim, tinha uma história aqui, que quem já assistiu o filme dos Corajosos, uma família que estava desempregado, com muito custo, arrumou um emprego. Né? Depois de passar necessidade, arrumou um emprego. E aí está tudo bem, feliz da vida, agora estou empregado, tal. Aí, de repente, o patrão dele chama o empregado lá e fala assim, tem uma oportunidade para você subir, ser promovido. Você vai ser encarregado, supervisor, vai ganhar muito mais. Só que tem uma coisa, você vai ter que assinar umas notas aqui na recepção lá, falsa, né? Você vai ter que assinar um relatório que recebeu, um exemplo, né? Vieram 20 caixas, você vai dizer que vieram só 5. Aquelas 15, né? Você vai dar entrada aí por baixo do pano. Errado, né? Aquilo ali é fraude. Aquilo ali é desvio. E aquele homem foi pego de surpresa. Falou, meu Deus, eu não posso fazer isso. Né? Mas ali, a família dele dependendo do emprego dele. Ele já passou fome, necessidade, né? Quase que vai o copo. Fome, necessidade, e de repente é posto em prova de novo. Aí o que ele fez? Falou assim, olha, eu preciso pensar. Aí o homem falou assim, tudo bem.
o patrão, né? Falou assim, você vai para casa e amanhã às 10 horas você me dá a resposta. E ele foi lá, falou para a mulher dele falou, oh, meu Deus do céu, nós já passamos tanta necessidade, agora que arrumou um emprego, você não pode perder esse emprego. Eu falei, mas eu não posso também mentir. Eu não posso fazer as coisas erradas, eu não posso cometer um crime, né? Um desvio, isso aqui é errado, né? Aí a mulher dele falou, tem razão, né? Lá vamos nós de novo, né? Ficar desempregado de novo, porque ele falou, se você não aceitar, rua, né? Aí chega lá na empresa, o patrão está lá esperando junto com o gerente lá. E aí, qual foi a sua resposta? Eu não vou poder fazer isso aí, não. O senhor me desculpa, estou indo embora. Falou assim, não, peraí, você não vai embora, não. Você vai ser o nosso responsável aqui pela... Né, foi promovido. Parabéns, você foi promovido. Porque nós estamos aqui, já tinha perdido a esperança. Todas as pessoas aceitavam fazer o erro. Né? Você foi o único que não aceitou. Então o emprego é seu, nós queremos ter pessoas como você. Irmãos, olha aí. Olha aí. Ele falou assim, não, eu confio em Deus. Se Deus me honrou até aqui, por que eu vou fazer coisa errada? Se Deus me deu, né, essa oportunidade e agora, não vou fazer errado. Irmãos, quando aqueles homens, né, mesmo sabendo que eles estavam com a morte decretada pelo rei, e o rei era aquele que gostava de queimar as pessoas, né, sabiam disso, falou assim, não tem problema, porque eu não vou falhar com meu Deus. Né? Eu não vou falhar com meu Deus. Então, irmão, por conta disso, o rei Nabucodonosor tomou uma atitude e engrandeceu o nome de Deus. Falou assim, ó, assina-se um decreto hoje para todo o povo. Quem desrespeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem falar mal deles, vai ser morto, ele e a família dele vão ser despedaçados. Porque não há outro Deus como esse Deus que passa a livrar a pessoa. Né? Então, irmãos, essa aí, né, é a diferença entre aquela curvadinha. O que tem dar uma curvadinha, né? Se aquelas pessoas tivessem dado aquela curvadinha, né, teriam se livrado de morrer na fornalha, né, mas não teriam experimentado o poder de Deus. Então, isso aqui, né, é para nós entendermos que é fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Mas Deus quer que nós provamos o cristão que nós somos nas adversidades. Quando as coisas não estão bem, como é que você serve a Deus? Quando tudo está dando errado, você ainda continua? Ou você muda de barco e falou assim, não, esse Deus aqui não serve, não, vou atrás de outros deuses. Quantas pessoas não saem da igreja porque as coisas não deram certo como esperava? Quantas pessoas vão buscar outros caminhos porque falam, não, Deus falhou comigo. Não foi fiel. E a palavra diz, né, ser fiel até a morte, né? E aí você receberá então a coroa da vida. Então, Deus fala assim, que o crente, né, a nossa vitória é de glória em glória, o justo viverá por fé, e é de glória em glória. Tem momentos que as coisas não estão dando certo, mas Deus é contigo. Aonde está a sua fé? E para encerrar aqui, eu queria falar de uma igreja num país muçulmano, né, que a tradição religiosa é muçulmana, em que a igreja é perseguida, né? Diferente do Brasil, que você faz culto aqui, você é livre para vir ao culto, ninguém vai, né, trazer você para qualquer discussão, porque você está vindo à igreja, né, congregar conosco. Mas nesse país havia, sim, uma perseguição. E diz lá que numa igreja estava tendo um culto, né? Uma igreja cristã, estava tendo culto, e no meio do culto entraram 5 homens encapuçados de metralhadoras, parou o culto. Para o culto! Né? Com metralhadora na mão. Falou assim, agora é o seguinte, nós viemos aqui e vamos executar todo aquele que
não renunciar a Cristo. Quem renunciar a Cristo está livre, pode sair. Mas quem não renunciar a Cristo vai morrer. Né? Então, começa aí. Aí aquele homem, né, com a mulher, filhos, falou assim, eu tenho uma vida inteira ainda para viver, vamos embora, né? Vamos aproveitar essa chance. Né? E começou a sair, né? Sai um, sai outro, sai um, sai outro, sai um, sai outro. Quando ficou um grupo pequeno lá, de pessoas que falaram, não, nós não vamos renunciar a Cristo, não. Aí, nesse momento, eles tiraram a máscara e falaram assim, agora pode continuar o culto, porque nós estamos no meio de cristãos verdadeiros. Aqueles que glorificaram a Deus. Então é isso, né? Eu não sei o quanto isso foi fato, ou quanto isso aqui alguém está trazendo uma representação, mas Deus prova a nossa confiança, se nós temos confiança em Deus. Quanto de nós renunciaria a Deus, porque eu estou achando que aquela oferta que estão me fazendo é melhor que confiar em Deus? Quantos? Quantos não valoriza ter sido escolhido de Deus? Quantos não seriam, né? Quantos não seriam, não fariam aí como Jacó, né? E Esaú. Esaú recebeu lá a primogenitura. Jacó foi o segundo, não tinha direito. Mas por causa de um prato de lentilha, Esaú trocou a sua primogenitura. Deu, né? Renunciou um presente de Deus. E a palavra diz que mesmo Esaú chorando, arrependido, chorando, Deus não perdoou. Deus não restituiu a primogenitura para ele. Por quê? Porque ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Será que nós não temos trocado as bênçãos de sermos escolhidos de Deus por um prato de lentilha? Será que nós não temos tido momentos assim, que a nossa fé, né, falou assim, não, eu ainda tenho muita coisa para fazer, não vou, né? Irmãos, é tempo da gente abrir os nossos olhos e entender que nós somos escolhidos de Deus. Somos povo escolhido de Deus, raça eleita, nação santa. Deus olhou para nós, né, e nos chamou para que a gente fizesse a diferença nessa terra. Agora, como é que está a sua fé? Está fraco? Venha se fortalecer. A palavra diz, quando eu reconheço que eu estou fraco, Deus nos faz forte. Então, é nisto, né, que a gente vê que tem situações que vêm para nos provar. E quando essa situação vier na sua vida, escolha Jesus sempre, porque é Ele que é o nosso juiz, é aquele que estará lá no tribunal, na última hora, né, no último dia, no último momento, todos nós passaremos por aquele tribunal. Não é por temor, não, é porque Ele nos amou, Ele morreu na cruz por nós, e nós temos que morrer a nossa vida para viver com Cristo, amém? Fica em pé, vamos estar orando para estar encerrando.